Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que teve um momento em que a Terra quase perdeu completamente o seu campo magnético. E por que isso é importante? Pois sem campo magnético não teria vida e não estaríamos aqui batendo esse papo. Vamos entender essa história toda, um trabalho excepcional feito pelos pesquisadores que descobriram 3 datas muito importantes para a história da Terra. Vamos entender tudo isso? Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Passa lá na spacetodaystore.com, complete sua coleção do James Webb, tá lá tudo esperando por você. Fique aí ligado, vá lá também, se inscreva lá. Ontem teve a live aí da excursão, né, do Space Today, então vá lá, se inscreva também. E também fique ligado aí no Ciência Sem Fim dessa semana. A gente teve um probleminha aí com o convidado de quarta-feira, estamos tentando resolver, mas fique ligado aí, se inscreva aí no Ciência Sem Fim também. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Hoje não vamos falar de universo, hoje não vamos falar de James Webb e nem de astronomia, mas vamos falar do planeta Terra, né, que faz parte do universo, então tá tudo aí valendo, tá tudo dentro aí do que a gente tem que falar. Muito bem, uma das características mais importantes do nosso planeta é que existe no nosso querido planeta Terra um campo magnético. Isso mesmo. E por que o campo magnético é muito importante? Porque é ele que nos protege das radiações aí maléficas, malignas do universo, radiação solar, radiação cósmica e tudo mais. Então o campo magnético ele é muito importante. Além disso, é o campo magnético que protege a atmosfera da Terra. Porque se não fosse o campo magnético, a atmosfera da Terra já teria sido varrida pelo vento solar, e sem atmosfera não temos ar, sem ar não teríamos nós aqui, e sem campo magnético nós também não estaríamos aqui, ou seja, o campo magnético é fundamental para a existência da vida na Terra e também num planeta, né? Então não é só na Terra especificamente, mas um planeta, para ter vida, ele tem que ter um campo magnético, senão as coisas vão ficar muito complicadas. Mas você sabe que na história geológica da Terra, teve um momento em que o planeta quase perdeu o seu campo magnético? Isso mesmo. Para entender isso, nós temos que entender primeiro como que o campo magnético da Terra é gerado. Então, para quem não sabe, né, se você lembrar aí lá da sua 7ª, 8ª série, você vai lembrar que a Terra é dividida em camadas. Então você tem a crosta, você tem o manto, você tem o que a gente chama de núcleo externo, que é onde tem ali um ferro liquefeito, e você tem o núcleo interno, que é sólido, e hoje nós já sabemos que o núcleo interno, na verdade, ele é subdividido, né? Então você tem o núcleo interno externo e você tem o núcleo interno mais interno ainda. Então, basicamente, essa que é a divisão que a gente faz do planeta Terra. O que gera o campo magnético é a movimentação desse ferro liquefeito. Então esse ferro liquefeito no núcleo externo, ele fica girando em torno do núcleo interno e ainda vai tendo a fricção dele com o núcleo interno, que é sólido. Tudo isso acaba gerando então o campo magnético. Então você já deve saber que para ter o campo magnético é uma coisa muito importante, o fundamental para isso é você ter um núcleo externo liquefeito e um núcleo interno também, porque se você não tiver o núcleo interno, você não vai conseguir ter o campo magnético. Mas nem sempre no planeta Terra a gente teve isso. Por quê? Porque o núcleo interno ele foi se formando. Então teve um momento que a gente tinha o núcleo externo, com aquele ferro liquefeito girando ali, mas a gente não tinha o núcleo interno. Então, a gente tinha um campo magnético? Tinha.
Só que o problema é que esse campo magnético foi enfraquecendo e quase desapareceu. Mas aí aconteceu um fato muito importante na história da Terra e foi isso que um grupo de pesquisadores resolveu fazer. Primeira coisa que tem que ter em mente, não dá para a gente acessar o núcleo da Terra e estudar lá. Você sabe disso, a não ser naquele filme O Núcleo, né, que o pessoal faz isso, mas normalmente a gente não consegue acessar o núcleo da Terra. Então, os pesquisadores usaram uma técnica muito legal que existe na geofísica, chamada de paleomagnetismo. O que é o paleomagnetismo? O paleomagnetismo é você estudar o momento em que a rocha se formou, se solidificou, os cristais se solidificaram, aquela rocha, ela assume o campo magnético da época em que ela se formou. Não, o campo magnético da época que ela se solidificou. Então, com isso, eu pego rochas formadas muito antigamente, eu vou ter uma ideia de como era o campo magnético muito antigamente. Os pesquisadores usam isso para estudar a reversão do polo magnético, por exemplo, e várias outras coisas. Por quê? Porque a rocha ela grava a direção do campo magnético, a polarização e, uma coisa muito importante, a intensidade do campo magnético da Terra. Então, os pesquisadores pegaram essas rochas, foram estudando a rocha e chegaram na seguinte situação, conseguiram ali, né, fazer todos os estudos com equipamentos super modernos, mapearam tudo, dataram tudo e chegaram em 3 datas muito importantes para o planeta Terra e é isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos lá. A primeira delas foi há 565 milhões de anos. 565 milhões de anos atrás. O que aconteceu nesse momento? O campo magnético da Terra ele estava muito fraco e quase desapareceu por completo. Então, 565 milhões de anos atrás, o campo magnético da Terra quase desapareceu por completo. Aí teve um período de 15 milhões de anos, que faz a gente chegar a 550 milhões de anos atrás. E o que acontece isso? Acontece que os pesquisadores conseguiram identificar ali uma renovação do campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra foi reforçado, o campo magnético da Terra ressurgiu. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu graças à formação do núcleo interno do nosso planeta. Então, está aí a data muito importante, 550 milhões de anos atrás, quando o núcleo interno da Terra foi formado para então poder reerguer, para poder dar um boost ali no campo magnético que estava quase desaparecendo. E uma outra data muito importante também que os pesquisadores conseguiram definir ocorreu há 450 milhões de anos atrás. Foi quando o núcleo interno da Terra acabou se dividindo em núcleo interno mais interno e núcleo interno mais externo. Tudo isso graças à movimentação da placa tectônica causou uma perturbação ali no manto. Essa perturbação se propagou e ocorreu essa divisão. Então tá aí um trabalho espetacular feito pelos astrônomos, pelos geofísicos no caso, estudando tudo isso sobre o campo magnético. E aí vem a grande questões, né, que a gente pode pegar isso aí para imaginar aqui. Imagina só se por acaso não tivesse ocorrido a formação do núcleo interno. Se o núcleo interno da Terra não tivesse se formado, a gente não teria um reforço, né, no campo magnético, e o campo magnético estava quase acabando, tendendo a zero mesmo, ele iria desaparecer. E sem campo magnético, não teríamos atmosfera no nosso planeta. Sem atmosfera, nós não estaríamos aqui. Então, olha só o nível de detalhe que a gente tem que ter para que a vida possa se desenvolver em algum lugar. Vocês falam que eu sou cara chato pra caramba com esse negócio de vida e tal, mas olha isso. Se não fosse o campo magnético, se não fosse o núcleo interno da Terra, o campo magnético teria desaparecido. Muito provavelmente foi o que aconteceu com Marte. Então Marte não teve isso, o campo magnético desapareceu e a atmosfera dele foi varrida. Então, se por acaso ele teve vida no passado, Marte, né? Hoje é muito difícil por conta disso. Ela desapareceu ou ela não evoluiu mais graças aí à destruição da sua atmosfera. E aqui na Terra a gente teve esse momento. Outra coisa que é legal de pensar, né? E se o núcleo interno tivesse formado mais tempo depois, né? Se tivesse demorado mais para se formar?
e a gente tivesse pegado o campo magnético quase chegando a zero, e aí vem a formação do núcleo interno. Será que daria tempo para a vida se desenvolver e a gente estar aqui também? Ou será que ia ser tudo diferente? Então, é isso que eu falo com relação à vida. A vida microbiana, ela já é difícil pra caramba de existir, porque são muitos detalhes e, além disso, né, são coisas que a gente ainda nem sabe direito. Por exemplo, isso aqui é uma novidade, para muita gente, né, tá aqui é uma novidade, mas sem isso não teria vida. Então isso aí é muito legal da gente ler, da gente entender, porque a nossa dependência, né, a dependência da vida é essa. Então a vida microbiana já é difícil. Imagina uma vida desenvolvida como a nossa. É mais complicado ainda. Por isso que eu falo, a gente não sabe nem quais são as variáveis que são precisas existir para que a vida tenha que existir num planeta, tá bom? Mas tá aí, né? Então a formação do núcleo interno da Terra teve um papel fundamental para reerguer, reativar o campo magnético e aí tudo correr como a gente já sabe que correu. A partir daí, né, como dizem, tudo é história. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!